Bom, exatamente. Eu acho que isso é um ponto de partida importante. Primeiro, a gente acompanhar a história que o Supremo Tribunal Federal demorou longos anos para tomar essa decisão, né? Desde o início do processo, quando a gente começa a debater a constitucionalidade do artigo 28. É importante que a gente diga isso, né? O primeiro debate que ele é movimentado por causa de uma ação concreta de um rapaz que ele já tinha sido preso e ele é encontrado com drogas dentro do próprio sistema penitenciário e ele passa a ser processado de novo por causa disso. Então, a Defensoria Pública de São Paulo entra com uma ação contestando se é constitucional o Estado brasileiro decidir sobre o consumo de drogas do ponto de vista pessoal. É constitucional o Estado controlar a opção da pessoa de utilizar uma substância no seu próprio corpo? Esse era o debate inicial. Porque é um debate que, inclusive, é de competência do Supremo Tribunal, né? Essa constitucionalidade. Isso foi uma ação de 2015, eu acho, né? Foi basicamente, né? O período, né, de discussão. Aqui está em casa, né, o advogado? Meu Deus do céu. Não, a gente sabe algumas coisinhas, A ação ela começa, na verdade, a tramitar em 2012. Em 2015, certo. A gente tem um longo recesso por causa da morte do Teori Zavascki, quando ele estava com o processo em pedido de vistas, né? Então, se discute isso, se é constitucional ou não o Estado criminalizar uma pessoa por porte e para consumo pessoal. Lembrando que na Lei de Drogas 11343 de 2006 existia esse artigo 28 sem a pena privativa de liberdade já não existia uma pena de prisão para uma pessoa que portasse para consumo pessoal. Só que ele era regido, a atuação desse dispositivo, a partir da lógica criminal, porque esse é uma das grandes decisões do Supremo agora, nesse momento, né? Que é deixar de ser um ilícito criminal para ser um ilícito administrativo, o que quer dizer para as pessoas o quê? Não está liberado, né? As pessoas, na verdade, tanto é que o voto do Fux e o do Dias Toffoli, eles se diferenciam do restante da maioria justamente porque eles entendiam que não havia, na verdade, já no artigo 28, como ele está, há um dispositivo criminal, né? Então, se forma essa maioria de descriminalizar para o porte pessoal. Então, a gente passa a ter um momento em que as pessoas, por exemplo, dá um exemplo concreto, se você for conduzido, porque a policial continua podendo conduzir você, independente da quantidade de droga que você estiver portando. Esse é um ponto importante que eu ia trazer sobre isso, inclusive. Porque, embora tenha essa visão de que hoje não vamos dizer, a ideia social é de que é autorizado, né, estar com a limitação 40 gramas, né, para uso, né, mas que isso daria a liberdade das pessoas andarem com essa droga nas esquinas e utilizar de forma generalizada, que não é a situação, né? Até no STF eles têm isso também, de que depende do contexto, né? O delegado a autoridade policial pode dizer, não, tem uma maquininha de cartão de crédito, a droga está bem embalada, e para poder ter essa totalidade de saber se realmente é ou se não é. Ou seja, se ainda é um tráfico assim, ou não. Isso, né? Mas assim, o contexto contaria, digamos assim. E, mais uma vez, se coloca dentro, né, se coloca na autoridade policial esse poder, né, de decidir se aquilo é ou não. Porque, mais uma vez, se coloca num aspecto genérico. Exatamente. A lei 11343 ela deixou de forma muito ampla, né? Porque quais eram os critérios estabelecidos na legislação para a definição se era porte para consumo ou para comércio, né? Então, era a circunstância da apreensão, era os antecedentes do agente, tinha lá qualidade e quantidade da droga, mas não tinha um parâmetro, né? Então, eu acho que talvez um dos pontos mais relevantes do que aconteceu no Supremo Tribunal Federal nesses últimos anos, e eu acho que isso tem muito a ver com as organizações da sociedade civil e com a pressão de intelectuais, organizações internacionais, é que o voto dos ministros reconheceu que a aplicação da lei de drogas ela faz uma diferenciação racial. Esse é o ponto mais importante para mim dessa decisão, é que a Suprema Corte do país reconheceu
que a lei de drogas, a aplicação da lei de drogas é racista. E através de dados, né? Importante dizer. Não foram, e a gente acha que... Não. Tem dados comprovados. Exatamente. E se a gente for fazer um percurso histórico, na verdade, da proibição das drogas no mundo, né? Porque a gente tem que sair do ponto de partida que é o seguinte: as drogas, elas fazem parte da história da humanidade. Não existe um momento na história que a gente vai poder falar, naquela época as pessoas não utilizavam o que hoje a gente chama de drogas, que são substâncias capazes de interagir no seu sistema nervoso central, né? Provocando sensações. Então, a gente começa a usar droga logo depois que a gente começa a comer. Né? Então, a gente não tem um momento antes disso, porque é assim que a gente descobre as primeiras substâncias psicoativas, né? Buscando alimento. Então, plantas fermentadas, raízes, outras plantas psicoativas. E, na verdade, a grande novidade da história da humanidade é a proibição. Né? A proibição, no sentido da criminalização, é ainda mais novidade ainda. No Brasil, a gente vai buscar essa primeira legislação em 1830, no século XIX, uma postura municipal do Rio de Janeiro, e que está lá escrita na letra da lei. A punição é para escravos e outras pessoas que dela fizessem uso. Estava escrito lá na letra da lei quem ela buscava perseguir. Né? Essa é a primeira legislação sobre drogas no Brasil. Ela centra no caso da maconha, mas ela abre o tema no Brasil a partir de uma perspectiva de criminalização de uma determinada população que, na verdade, eu até tenho dito que era um empréstimo que essa lei dava um empréstimo de sub-humanidade para as pessoas escravizadas, porque elas não eram consideradas pessoas para estarem contidas nos outros códigos de direitos civis, econômicos, políticos, culturais, mas elas poderiam ser consideradas pessoas para serem consideradas pessoas criminosas. Eu posso contar mais um pedacinho dessa história? Claro. Claro. E o que é que acontecia também naquela época nos Estados Unidos, né? Sobretudo na segunda metade do século XIX, há um investimento muito grande, e isso vai, né, acontecendo nos países, a partir também da medida que vai avançando os processos de superação das lógicas escravistas. E nos Estados Unidos se cria uma lógica na mídia e nos principais influenciadores, tomadores de decisão, a relação de determinadas drogas com populações. Então, a maconha era vinculado com os mexicanos, o ópio era vinculado aos chineses, o álcool era vinculado com brancos não estadunidenses e a cocaína com os negros. E é nesse momento, inclusive, que surge uma coisa que a Angela Davis vai chamar, muitos anos depois, do mito do estuprador negro. Porque se começa a passar na mídia, e, inclusive, trabalhos são feitos para, em tese, comprovar essa ideia de que homens negros utilizavam cocaína para estuprar mulheres brancas. E não só isso, cria-se também um mito que homens negros estavam ficando mais resistentes a determinados calibres de bala por causa do uso de cocaína. Isso é o final do século XIX nos Estados Unidos em relação à proibição das drogas. Em relação ao álcool, também é um capítulo particular que tem muito a ver com a história da organização das mulheres, inclusive, lá nos Estados Unidos, que é as mulheres reagindo ao conjunto de violência que elas sofriam dentro de casa e que vários dos episódios tinham a ver com o consumo abusivo de álcool, num momento, inclusive, que há uma mudança no padrão do consumo de fermentados para uma presença maior do consumo de destilados, com maior quantidade de porcentagem de álcool. As mulheres reagem a essa violência e vão para as ruas e vão para os bares também. Então, existem protestos nos bares, elas se organizam em torno de campanhas que a gente chama das campanhas de temperança, campanha de sobriedade. E também os capitalistas estavam muito interessados também em proibição do uso de drogas fora e dentro da fábrica, porque dentro da fábrica é meio óbvio, por que não usar droga, mas fora da fábrica era importante você controlar os trabalhadores fora da fábrica para você não, por exemplo, voltar para o trabalho no outro dia de ressaca ou ainda sob efeito da substância, você também não deixar de ir para o trabalho porque consumiu alguma substância, e fora que, na verdade, historicamente é importante para o patrão o controle do ponto de vista cultural da existência dos trabalhadores fora do ambiente da fábrica. Esse é o século XIX que inicia esse controle de drogas no mundo. Certo. Você falou